Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre o Bitcoin, que eu estou enxergando para o Bitcoin com base nos candles apresentados e no mapa de calor, beleza? Eu vou passar minha leitura para o Bitcoin e mostrar para vocês as oportunidades que isso pode abrir. Repito, podem abrir oportunidade, né? Não significa necessariamente que é 100% de certeza. Show de bola? Que eu vou passar um setup operacional, tá bom? E como que a gente deve ter paciência, né? E calma para buscar as melhores oportunidades, né? Se posicionar de forma segura, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre o nosso querido Bitica, tá bom? Nosso Bitcoin aqui, nosso querido Bitcoin, já havia apresentado esse candle aqui, né, que eu vim aqui, fiz o alerta sobre esse candle, certo? Diz que isso aqui era uma short star, ou seja, um padrão, né, de exaustão, ou seja, nessa região aqui, né, quando a gente se aproxima dessas regiões, a gente tem uma grande força vendedora, né, porque é uma região institucional, onde o institucional quer segurar o preço abaixo dessa região. Pelo menos tudo indica, né, que é isso. E aqui a gente chegou a tocar aqui nessa região de novo, show de bola. Batemos aqui 122 mil dólares e veja o que acontece no mesmo candle, né? Então a gente vê outra short star que se formou no dia de ontem, né? Porém, short star precisa sim de confirmação, beleza? Que a gente teria que ver aqui, ou hoje, ou amanhã, né? Ou no decorrer da semana, né? Se a gente ver um candle que feche acima dessa máxima, a gente invalida, né, a short star. Se a gente vê um candle se fechar abaixo da mínima da short star, ou seja, se amanhã vier e fechar abaixo dessa mínima aqui, a gente confirma, né, essa short star. Porém, mesmo que confirmar ela, o mercado não vai fazer isso aqui de uma vez. Da mesma forma que se a gente romper aqui, fechar acima da máxima, né, não significa que a gente vai fazer um candle lá para 150 mil dólares, beleza? Serão movimentos lentos, show de bola? Porém, pessoal, já vou falar o que eu vejo, o que eu estou enxergando, as possibilidades e as oportunidades que podem ser abertas aqui. Então, pessoal, continuando aqui, deu uma travada, né, na webcam aqui, eu tive que ajeitar. Então, dando sequência aqui, quais são as oportunidades que eu vejo aqui, né? Deixa eu remover esses desenhos aqui para não ter mais bagunça, tá bom? A gente já apresentou os cenários, beleza? Já explicou os candles aqui, o que a gente precisaria, né, para um possível rompimento ou para continuar lateral, certo? Então, na minha leitura, se a gente perde, né, a mínima dessa short star, a gente vai seguir mais um período lateral, tá? É o que eu mais acredito nesse momento, tá bom? E isso é justamente o que pode abrir grandes oportunidades nas altcoins, né? E eu já vou explicar por quê, o que eu tô enxergando, vou mostrar os gráficos para vocês, porque tem gráficos que eu simplesmente não posso ignorar, tá bom? Por mais que o Bitcoin apresente sinal de reversão, sinal de enfraquecimento, né? Mostra essa short star aqui e indica que ele pode querer reverter a tendência, né, a qualquer momento, né? Tem certos gráficos que a gente não pode ignorar de forma alguma. Show de bola? Então, o que é que eu vejo aqui para o Bitcoin, né? Para abrir as oportunidades. Então, vamos imaginar que a gente continue lateral nessa região, né? O que isso pode abrir de oportunidade para a gente? Né? E justamente esse é o cenário que eu acredito. Por quê, pessoal? Eu me baseio muito na liquidez aqui para mim tomar minhas decisões. A gente vê que o Bitcoin acelera e começa a se formar uma grande quantidade de liquidação para ser buscada nessas regiões, tá vendo? Ou seja, muita gente apostando em alta. Isso aqui, pessoal, pode trazer o famoso movimento de long squeeze, né? Da mesma forma que eu vim alertando sobre o short squeeze, né, que é o preço acelerar
para liquidar a tropa que está apostando na baixa do mercado, achando que manja muito, né? E apostando na baixa, né? Ou seja, se alavancando em baixa, né? O mercado vem e estopa essa galera toda, beleza? E o que acontece? O que a gente vê quando o Bitcoin acelera para estopar essa galera que está apostando em baixa? Vê uma grande quantidade de pessoas começando a apostar na alta. Ou seja, muita liquidez para ser capturada nessa região. E assim o preço fica lateral dentro desse range. Porque depois ele vem buscar aqui abaixo, forma liquidez de pessoas shortando e colocando stop igual maluco aqui, né? Colocando esses preços de liquidação aqui nessa maluquice sem tamanho, né? E é por isso que tanta gente perde muita grana nesse mercado, por conta dessa forma maluca aqui de operar, né? Então, eu acredito que o Bitcoin deve vir capturar essa liquidez aqui abaixo e isso vai abrir oportunidade para a gente, no meu entendimento. Por quê, pessoal? Vamos falar aqui primeiro e depois eu vou passar o setup, beleza? Então, gente, olha aqui o Total 2 ES. Eu disse, pessoal, para mim não faz sentido ficar segurando altcoins aqui, por conta que a gente tem um canal de baixa diário traçado aqui. E enquanto esse canal aqui tiver traçado, tiver respeitando em topos e fundos descendentes, né? Eu deixei bem claro isso, que a gente pode até operar repique, ou seja, espera cair, repicou aqui, a gente vende, né? Se caísse de novo, eu tentaria pegar o fundo do canal, repicou, vende, né? Seria uma estratégia para um possível, né, cenário de baixa, onde tem um canal de baixa bem claro e definido. Porém, o que a gente está enxergando aqui agora? Né? Vamos lá. A gente acelerou, né? Teve essa congestão aqui em queda, com topos e fundos descendentes. Formou uma bandeira que foi rompida, fez o pivô acima da bandeira, né? Segurando aqui nessa região. Show? A gente fez um pivô de alta acima dessa bandeira aqui. Ou seja, estamos confirmando a bandeira. Show? E isso pode colocar a gente em alvos agressivos. A gente pegaria aqui e replicaria o mastro dessa bandeira, beleza? Para o Total 2. Ou seja, uma valorização de 35% aí no Total 2. É certeza? É garantido? É claro que não. Beleza? Isso aqui é um estudo teórico, um padrão que tende a acontecer, né? Porém, ninguém pode chegar aqui e dar certeza que essa vai ser exatamente a movimentação. Show de bola? Ninguém pode afirmar isso com 100% de certeza. Vamos olhar aqui o Total 3, se eu não me engano, é a mesma coisa, tá bom? Esse aqui está excluindo o Ethereum. Esse aqui é sem o Ethereumzão da massa, beleza? Basicamente a mesma movimentação. Temos aqui o mastro, a bandeira rompida, show de bola. E a gente colocaria alvos aqui nessa região também, tá bom? Uns 40% aí de valorização no Total 3 ES, replicando o mastro aqui para cima. Show de bola? Claro que aqui no Total 3 a gente tem já resistência aqui nessa região, né, onde a gente tem que ficar atento. Porém, pessoal, os gráficos mudaram, né? A gente tinha a visão de topos e fundos descendentes e isso foi rompido, né? A LTB foi rompida e quando uma LTB é rompida, né, a gente tende a entender que a tendência está virando, ou seja, se a gente estava fazendo uma tendência de baixa aqui no diário com topos e fundos descendentes, isso aqui pode reverter agora e a gente vê uma nova tendência com topos e fundos ascendentes, né? Quem sabe para replicar e alcançar aqui os alvos desse mastro, beleza? E é por isso, pessoal, no momento que eu identifiquei esse rompimento, eu esperei o primeiro recuo, né, para começar a falar de oportunidades que eu estou vendo, como na XRP, beleza? Por isso eu postei XRP para vocês. Porém, XRP não é a única oportunidade, beleza? A gente tem que estar buscando aí oportunidades e, né, se posicionando em altcoins de alta performance, beleza? XRP, AVE, Pendle, ENA, beleza? Nessas altcoins de alta performance, tá bom?
E eu já vou passar o setup que eu vou trabalhar, tá bom? Já comecei a me expor em algumas altcoins, tá bom? XRP, né? É uma que eu tô bem confiante, por isso eu compartilhei com vocês. Só vou compartilhar, né, o operacional para que eu estiver mais confiante. Show de bola? E é isso, pessoal. Agora vamos passar o setup, né? Conforme eu disse, eu acredito que o Bitcoin vai vir buscar aqui essas regiões, beleza? E qual que seria o setup que eu gostaria de seguir, né? Por mais que a gente já tenha o padrão bullish em mãos e ele está indicando uma alta, né? A gente tem que ter paciência, beleza? Por quê, pessoal? Porque a gente tem que estar sempre comprando, beleza? A gente coloca aqui, começou uma tendência de alta, a gente reduz o time frame gráfico para o gráfico de 4 horas, beleza? Coloca no gráfico de 4 horas, seleciona os ativos que a gente quer acompanhar, beleza? Que a gente quer fazer entradas e espera o primeiro toque na sobrevenda no gráfico de 4 horas, beleza? Coloca o RSI, gráfico de 4 horas, tocou aqui próximo da sobrevenda, a gente começa a fazer compras, beleza? É assim que a gente tem que posicionar, com calma e cautela. Não adianta querer sair comprando topo, beleza? Porque o risco disso aqui fazer uma correção só para continuar subindo é alta, beleza? Então, o setup que eu quero operar coloquei aqui gráfico de 4 horas e espero a sobrevenda aqui no RSI, beleza? XRP, né? Qual foi o setup que eu usei em XRP? Né? Deixa eu colocar aqui. No caso da XRP, eu comecei a fazer os aportes antes, né? Porque eu vi esse padrão aqui de cunha descendente, achei mega bullish, né? Claro que conforme eu disse, né? Eu acredito que esse Yoko ainda poderia se formar e eu gostaria de fazer mais compras aqui abaixo, tá bom? E eu fiz mais compras aqui nessa região, tá bom? Nesse flush que deu aqui, porém ainda não bateu onde eu queria comprar mais pesado, né? Por que eu não esperei a sobrevenda no gráfico de 4 horas, pessoal? Porque eu não estava posicionado, tá bom? Eu estava com 0 exposição. Então, o RSI, eu peguei o RSI 7. Então, pessoal, eu usei o RSI de 7 períodos, tá bom? Eu troquei o RSI para me receber o sinal da sobrevenda aqui, ó. Tá vendo? Antecipado, ou seja, antes do RSI de 14 períodos chegar na região de sobrevenda, né? O de 7 chega primeiro porque ele é mais sensível ao ruído, beleza? Então, quando se aproximou aqui da sobrevenda no gráfico de 4 horas com o RSI 7, né? Eu fiz o meu aporte, tá bom? Mas claro que eu estou preparado para caso o RSI de 14 período também corrija, né? E chegue na sobrevenda, eu aumentaria a minha mão em XRP, né? E em outras altcoins. Show de bola? E é isso aí, pessoal. Esse é o setup que eu vou seguir, né? A gente vê que os padrões gráficos, né? Total 2, Total 3, né? Estão começando a ficar bullish, beleza? Porém, a gente tem que ter cautela, porque a gente tem que sempre comprar fundo, jamais sair comprando topo, beleza? Ou seja, a gente tem que ter a paciência de esperar o RSI do gráfico de 4 horas bater na sobrevenda, tá bom? Para depois comprar. Vamos ver aqui Pendle como é que tá, por exemplo, aí. Pendle ainda não chegou na sobrevenda nem no RSI 7, tá bom? Então, quando o Pendle chegar no RSI 7 sobrevenda, eu posso começar a fazer os meus aportes. Claro que com um grande alerta, grande cautela. Por quê, pessoal? Porque isso pode sim ser uma armadilha e depois o mercado continuar caindo, beleza? Eu acho que a possibilidade é baixa, tá bom? De ser isso, tá? Eu acho que, pelo que eu vi aqui no Total 2, ele quer entregar, ele tá querendo entregar alta, tá bom? Porém, a gente tem que estar assim alerta, tem que estar atento e tentar se posicionar nos fundos pra gente evitar percas, beleza? Sair comprando topo pode ser a nossa ruína. Show de bola? Então, pessoal, é isso. Esse é o setup que eu queria passar para vocês. Mostrei os gráficos, né? Com zero opinião aqui, apenas mostrando, né, o que eu estou vendo. Show de bola? E o setup é esse. Eu gostaria de esperar essa correção, né, no Bitcoin
para estar capturando essa liquidez, automaticamente as altcoins acompanhariam, né, tendo uma correção, dando uma oportunidade com RSI sobrevendido no gráfico de 4 horas, RSI de 14 períodos, onde eu colocaria uma exposição um pouco maior do que eu estou colocando até o momento para surfar a próxima pernada de alta. Show de bola? Eu vou estar fazendo um acompanhamento e vou trazer para vocês caso essas oportunidades abram, beleza? Então é isso, pessoal. Esse era o setup que eu queria passar, que eu vou estar operando aí em algumas altcoins no decorrer dos próximos dias, de acordo com que as oportunidades forem se abrindo. Show de bola? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.